aproveitar aqui para chamar o Lauro Lopes, que está direto da cidade do Galo, com informações aí, Laurinho, para a gente. Conta tudo. Fala, Bebel. Muito bom dia, não, já boa tarde a você, né, a todo mundo que está ligado no Alterosa Esporte, ao Arthur, ao Hugão e também ao Fael. Exatamente, estamos aqui em frente à cidade do Galo e o treino da equipe principal, do time principal do Galo, terminou agora há pouco, né? Daqui a pouquinho tem aquele almoço, o pessoal descansa e amanhã treina novamente na parte da manhã por volta das 9h30. Mas, para falar do time, a gente segura a ansiedade, daqui a pouquinho no próximo bloco eu falo sobre isso. Informações agora importantes, Bel, sobre a situação do Atlético na tabela de classificação. A gente vai até colocar aí na tela a classificação atual do Campeonato Mineiro. O Atlético é o terceiro colocado do Grupo A com 10 pontos. Mesma pontuação do Tombense, que tem uma vitória a mais, por isso está na frente. E o Betim tem 11 pontos. E qual é a situação? Se o Atlético perder para o Cruzeiro e esses dois times ganharem as partidas, o Galo está fora da semifinal do Campeonato Mineiro. E um detalhe que pode deixar o Galo ainda mais pressionado. O Atlético vai entrar em campo no domingo já conhecendo esses dois resultados. O Betim e o Tombense jogam no sábado e o clássico é só no domingo às 16h. Então, o Betim vai receber o Vila Nova em casa e o Tombense recebe o América. Então, a situação do momento é essa. Para que o Atlético não dependa de outros resultados, ele precisa vencer o Cruzeiro para, de fato, continuar vivo nessa briga por uma fase na próxima etapa do Campeonato Mineiro, Bebel. Deu panorama, Laurinho? Daqui a pouco você volta com os desfalques, que a situação do Atlético não está fácil mesmo, não. Mas comenta antes de eu chamar o Arthur com a escalação do América que você está torcendo. Ô, Bel, mas também se o América perder, o Galo pode passar, vencer o Cruzeiro como segundo melhor, como o melhor segundo colocado. Mas vamos lá. Primeiro, o Atlético é viciado em adrenalina, é viciado em flertar com o perigo. Ano passado teve aquela bola na trave contra o Atlético Paranaense. E depois disso você fala assim, ó, esse susto foi bom para o Atlético aprender. Então ele vai corrigir os erros no fim do ano e vai, ano que vem, embalar. Já estava marcada a competição dos Estados Unidos, que antes da competição eu falava aqui que não concordava, principalmente porque você tem que fazer uma avaliação do que você tem de material humano para colocar em campo enquanto o time principal estava nos Estados Unidos. O Galo demorou a contratar o treinador, demorou a contratar reforço, não colocou reforço lá na pré-temporada e reforçou pouco. Ou seja, não pode colocar só nas costas das categorias de base, caso haja um imprevisto, não. O Atlético tinha que ter um banco mais forte, porque foi o recado que 2024 deixou. Maravilha. Agora, Arthur, depois desse apoio nunca declarado neste programa, nunca vi alguém tramelando em favor, se despedindo do Atlético, mas não é da presidência, não. Está se despedindo do futebol. Vamos entender essa história. Em abril do ano passado, eu procurei os 4 R's e avisei eles que no final do ano eu sairia do futebol do Galo. E como realmente saí. Acho que precisamos ter um profissional específico para cuidar do futebol do Galo, da base e do futebol feminino. O trabalho é realizado pela SAF, não pela associação. A gente precisa de ter esse rompimento. Procede, Fael, ou saíram com o Sérgio? Não, Bel, o Sérgio tem que estar lá sempre ao lado da SAF, mas defendendo os interesses da associação, sempre, né? Não pode ser conflitante esse relacionamento aí no dia a dia do Atlético. E o Atlético traz o Brax para resolver um pouco mais os problemas do dia a dia. Eu achei sensacional isso aí que ele fez em Nova Lima. Saiu a nota do empresário do Alisson meia hora depois, ele já estava no microfone dando resposta sem deixar virar uma bola de neve e criarem 1000 histórias em cima disso. É assim que tem que ser. O Sérgio hoje foi para a câmera, para o microfone, fala sobre diversos assuntos, algo que tinha que ter sido feito há um ano e meio atrás. Mesmo que eu conteste alguns pontos, é assim que tem que ser a comunicação do Atlético. Não sei se já é fruto do trabalho do Domênico de volta ao clube, mas o Atlético tem que resolver problema olhando no olho do torcedor, falando o que está acontecendo, como foram as etapas, o que aconteceu, o que está para acontecer. É assim que tem que ser, não tem que se esconder. Liga a câmera, tem um contato direto, mesmo que seja um grande problema do manto da massa, um problema menor, o que for.
mas conversa com o torcedor. A comunicação foi um grande problema do Atlético e que bom que agora o diretor está chegando aqui, quem sabe, com novos ares. Que é o Domênico, né? A gente pede também, eu, meu pai, Ana, todo mundo pede muito no América, né? Porque o América caiu em 2023 e ninguém foi pro microfone falar nada. O América no passado só contratou errado e ninguém foi pro microfone falar nada. O Alencar veio aqui ontem falar que meu pai é corneteiro e tudo mais, mas a diretoria tem que dar uma satisfação. Você faz contratações erradas de 8 centroavantes em 2023, você faz só contratações erradas em 2024 e ninguém fala nada. Então, se vocês se explicarem, talvez a corneta até diminua um pouco. Então seria mais ou menos assim, o Sérgio Coelho, não então provocativo, ele estaria representando então, por ele ser conselheiro, os interesses da associação e meio que batendo de frente com aquilo que a SAF propõe para o Atlético, seria mais ou menos Não é batendo de frente, mas pelo menos debatendo sobre tudo. Existe um conselho do Atlético, de um modo geral, hoje, ele tem uma continuidade lá, mas o que importa mesmo é o conselho da SAF. São um número ímpar de cadeiras, deve ser umas 9 cadeiras. Tem o Sérgio, tem os donos da SAF, Entendi. e cada um tem um poder de decisão e um voto ali. Perfeito. O Sérgio estará nesse conselho aí representando a associação. Entendi. E aí também outra mudança, né? A saída do Damiani, Fael, pode colocar também, meu time, por gentileza, a saída do Damiani, gerente geral das categorias de base do Atlético, Erasmo Damiani. Há 2 semanas eu entrei aqui no estúdio e falei, Léo, o Damiani vai cair, não sei se essa semana ou na semana que vem, mas o Damiani vai cair a qualquer momento. Achei até que o Brax daria já essa informação no fim de semana. Não vejo um fruto assim, que deixou algo nítido, óbvio, trouxe os resultados outros dias. O Galo tem ficado fora de Copa do Brasil da categoria, mal colocado em Campeonato Brasileiro e o mais importante, não tem entregado material de qualidade para ser utilizado pelo time profissional. Agora, tem uma frase que me pega muito, que é do Eduardo Madeira, que o Atlético tem sempre a desculpa que está na transição, um novo trabalho, iniciando uma nova etapa. Saiu o André Figueiredo em 2018, veio o Chávere, veio o Marques, saiu o Damiani agora, e a gente está sempre esperando a reconstrução. Eu fico triste. Eu queria que o Damiani tivesse dado um bom fruto aqui, sorte na escolha do novo responsável, diretor de base, e que ele traga o que a gente não viu nos últimos anos. E o Atlético na base está muito distante de América e Cruzeiro, né, Fael? Muito distante. Um clube com orçamento baixo e um clube com todas as dificuldades que passou o Cruzeiro ali, mas o Ronaldo fez algo importante. Tirou muita gente lá que não era necessário Isso no foi trabalho maravilhoso. e tirou muito jogador que via que não tinha evolução. Deu fruto apesar de todas as dificuldades do clube. Eu acho que no Atlético às vezes tem muita... Vamos fazer, não, vamos deixar do jeito que está. Falta isso. Bora pro intervalo, meus amores. Vamos conversar aqui no YouTube. Daqui a pouquinho a gente volta com as escalações. Ex em risco. Atlético Mineiro tenta evitar eliminação na primeira fase pela primeira vez em 21 anos. Clube nunca foi eliminado nessa fase, desde quando o campeonato é disputado nesse formato, em 2004. Galo quer seguir com o sonho do hexacampeonato. Da defesa dos 5 títulos mineiros a uma possível eliminação no domingo, com uma rodada de antecedência do fim da primeira fase do Campeonato Mineiro. O Atlético Mineiro decide seu futuro no clássico contra o Cruzeiro, no domingo, às 16 horas, no Mineirão. E um empate, aliado a uma combinação de resultados, pode fazer o clube ser eliminado, na primeira fase, pela primeira vez em 21 anos. Desde que o campeonato é disputado no formato com primeira fase, nunca o Atlético ficou fora do mata-mata. Pelo contrário, o clube carrega um retrospecto positivo. Desde 2007, o Galo marca presença nas finais do Mineiro, um recorde no futebol brasileiro. Este ano isso pode mudar. O Atlético é o terceiro colocado do Grupo A, com 10 pontos. O Tombense é o segundo, com 10 e uma vitória a mais, enquanto o Betim lidera com 11. As contas. A eliminação precoce acontece em 2 cenários. O primeiro é com o Atlético empatando. O Betim precisa vencer o Vila Nova, o América bater o Tombense e o Atlético superar o Uberlândia. Em um segundo cenário, em caso de derrota, o Galo é eliminado se Atlético e Betim vencerem, e o confronto entre Tombense e América tiver um vencedor. O Atlético segue vivo vencendo o clássico. Se vencer ambos os jogos, ele só ficará fora da semifinal em caso de 2 vitórias do Tombense e 2 vitórias do Betim.